Pesados alunos de bioquímica, eu tive um problema na última videoaula, por isso que ela terminou de uma forma abrupta. Eu tive um problema aqui na minha residência e, infelizmente, eu não consegui continuar a gravação. E hoje nós damos prosseguimento ao conteúdo de carboidratos com essa quarta videoaula, onde nós vamos continuar, né, do ponto em que terminamos a terceira videoaula desse conteúdo. Nós estamos, então, localizando vocês, ainda falando dos oligosacarídeos, que são esses carboidratos um pouco mais complexos, formados por 2 até 20 unidades de monossacarídeo. Terminamos a última videoaula falando da lactose, né? E hoje nós vamos continuar falando da sacarose, tá? A sacarose, ela também é um disacarídeo, então ela é formada por 2 monossacarídeos. Nesse caso, a gente vai estar falando da união de uma glicose e de uma frutose no seu formato de isômero D, né? E é importante a gente falar que a sacarose, ela é um carboidrato exclusivo dos vegetais, tá? Então, a gente não encontra sacarose em outro organismo. Ela também é o carboidrato presente, né, no açúcar cristal branco, né, e açúcares de outros tipos, como, por exemplo, açúcar mascavo, tá? E a sacarose é principalmente encontrada nos vegetais, no que a gente chama de floema, né? Que é um sistema condutor de seiva elaborada, principalmente formado pelos fotoassimilados, né? E o principal fotoassimilado presente nesse floema, nessa seiva elaborada, é a sacarose. Bom, quando a gente percebe a ligação glicosídica que forma, né, esses disacarídeos de sacarose, ela envolve 2 carbonos anoméricos, tanto da glicose quanto da frutose. No caso da glicose, a gente vai estar envolvendo o carbono anomérico 1, na configuração alfa, e no caso da frutose, a gente vai estar envolvendo o carbono anomérico 2. Lembre-se que a frutose é uma cetose, então o carbono do carbonil estava fora da ponta, por isso que é o 2, mas aqui a configuração desse carbono anomérico ele é beta. Portanto, a ligação glicosídica que existe em uma frutose, ela é alfa 1 beta 2, tá? No caso da glicose, ela pode também estar envolvida aqui na sacarose, também em uma configuração beta. Então, nesse caso, a gente encontra sacaroses que são glicose beta 1, 2-beta-frutose, tá? Independente disso, e também a posição muda, tá, gente? Você também pode encontrar a sacarose no sentido contrário. Isso quer dizer o quê? Frutose 2-beta, alfa-1 glicose, ou frutose 2-beta, beta-1 glicose. Então, a posição pode ser glicose-frutose ou frutose-glicose. Independente disso, sempre uma sacarose é formada pela união de glicose com frutose. E segundo, a ligação glicosídica da sacarose ela é diferente das outras duas que a gente estudou, porque ela envolve os 2 carbonos anoméricos, tanto da glicose quanto da frutose. Nesse caso, portanto, não existe carbono anomérico livre na sacarose, né? Uma vez que os 2 carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação glicosídica. Essa característica da sacarose é importantíssima, porque a sacarose, portanto, diferente da lactose e da maltose, ela é um carboidrato não redutor extremamente estável à sua oxidação. E por isso ele foi selecionado na evolução dos vegetais como um carboidrato de transporte de energia. Então, ao longo do floema, a sacarose ela é extremamente estável, então ela vai transportar a energia produzida, né, lá na região da folha pela fotossíntese
que a gente vai estudar como que isso acontece, e pelo floema essa sacarose vai sendo transportada estávelzinha até chegar nos órgãos vegetais que representam drenos, ou seja, que representam órgãos consumidores de fotoassimilados, porque, óbvio, eles não fazem fotossíntese. Representamos dessa forma, portanto, as raízes, que são estruturas subterrâneas sem clorofila e que, portanto, dependem desses carboidratos produzidos lá na folha e que são transportados de forma estável pelo floema, porque a sacarose é um carboidrato que não tem poder redutor e, portanto, ela não sofre oxidação muito espontaneamente, tá? A gente vai explorar isso melhor quando a gente estiver na aula de fotossíntese, a gente vai falar um pouquinho sobre esse transporte, essa conversão de fotoassimilados, tá? Dando continuidade, o último disacarídeo que a gente vai comentar é a trealose, tá? Ela é um componente da hemolinfa presente em alguns insetos, tá? E, portanto, a trealose representa uma forma de transporte e armazenamento de energia desses organismos, tá? Quando a gente analisa a trealose, a gente percebe, portanto, que ela é um disacarídeo formada pela união de dois resíduos de glicose. Parece com a maltose, mas o que é diferente? O tipo de ligação glicosídica, né? Diferente da maltose que a gente já estudou, aqui na trealose a gente tem a união de dois resíduos de glicose por uma ligação glicosídica alfa-1, alfa-1. Vejam, de novo, é uma ligação glicosídica que envolve os carbonos anoméricos dos dois monossacarídeos. Portanto, assim como a sacarose, a trealose não tem extremidade redutora livre e, portanto, é um carboidrato, um disacarídeo extremamente estável e por isso foi selecionado como disacarídeo de transporte nesse grupo dos insetos. Bom, com isso, então, nós concluímos o grupo dos disacarídeos, que são os olissacarídeos mais importantes, tá? A gente vai dar continuidade, portanto, agora ao grupo dos polissacarídeos, né? Também são conhecidos como glicanos, tá? Então, quando a gente estiver falando de glicanos ou polissacarídeos, a gente está falando da mesma coisa. São polímeros de carboidratos, são polímeros de monossacarídeos e, portanto, eles estão em uma categoria maior do que dos óligos. Então, se o óligo era de 2 a 20 monossacarídeos, os poli são aqueles formados por mais de 20 monômeros de carboidrato. Você já sabe, porque você está aqui na quarta videoaula, são mais de 20 monossacarídeos, né? Eles são extremamente grandes. Usualmente, quando a gente está analisando polissacarídeos, a gente percebe que eles têm de centenas até milhares de monossacarídeos na sua constituição. São, obviamente, os carboidratos mais encontrados na natureza e apresentam uma alta massa molecular, maior aí do que 20.000 Daltons usualmente, tá? Bom, o que diferencia um polissacarídeo de outro? Várias coisas, várias características, tais como o tipo de monômero que forma esse monossacarídeo. Cada monossacarídeo vai ser formado por um monômero. Usualmente, alguns que vocês verão aqui são polímeros de glicose, tá? Mas nem todos. O comprimento da cadeia, alguns são maiores, outros são menores. Uma característica importante que diferencia esses polímeros, esses polissacarídeos, é o tipo de ligação unindo monômero. Vocês verão que alguns polímeros são formados por glicose, mas cada um deles tem um tipo de ligação unindo a cadeia principal e, quando existe ramificação, um outro tipo de ligação vai unir os ramos à cadeia principal. E aí entra numa outra característica. Tem polímero de polissacarídeo que é ramificado e que tem uma ligação glicosídica na cadeia principal e outra para fazer as ramificações, e tem polímero de polissacarídeo que é não ramificado. É retinho, só tem uma cadeia de monossacarídeos. E, obviamente,
o tipo, isso é, o tipo de ligação e a quantidade de ramificações que o polissacarídeo tem é uma outra característica que diferencia esses polissacarídeos, como veremos aqui ao longo dessa aula e da próxima. Bom, é importante a gente também colocar para vocês que dentro desse grande grupo de polissacarídeos, a gente tem dois grandes subgrupos, os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Bom, os homopolissacarídeos são aqueles que contêm um único monossacarídeo. Ok? Então, só tem um monossacarídeo formando um homopolissacarídeo, como a gente está vendo aqui na figura, somente o monossacarídeo representado pela cor amarela, tá? Quem são exemplos principais desse grupo? O amido e o glicogênio, por exemplo, são homopolissacarídeos, que têm função de armazenamento de energia, respectivamente, amido nos vegetais, glicogênio nos animais e em alguns fungos. A celulose e a actina também são exemplos de homopolissacarídeos, mas com função estrutural. Celulose formando a parede celular dos vegetais e a actina formando parede celular de fungo e também exoesqueleto de artrópodes. Outro grupo, e dentro desse grupo, só aproveitando, a gente tem homopolissacarídeos não ramificados, como esse aqui, e homopolissacarídeos ramificados. Vejam que aqui ele tem uma ligação na cadeia principal e outro tipo de ligação glicosídica fazendo as ramificações. O outro grupo é dos heteropolissacarídeos, que, obviamente, contém dois ou mais monossacarídeos, obviamente, diferentes, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, são vários tipos de monossacarídeos representados por cores aqui na figura, que formam um heteropolissacarídeo. Nesse grupo aqui, mais usualmente a gente vai abordar aqui na aula, a gente tem o peptídeo glicano, que vocês vão ouvir falar muito nas aulas de microbiologia, porque o peptídeo glicano ele é um dos principais componentes da parede celular bacteriana. E a gente tem também alguns compostos de matriz extracelular dos tecidos dos animais, tá? Só para exemplificar melhor o que eu disse no slide anterior, a gente percebe que uma das características mais importantes para diferenciar os polissacarídeos é o tipo de monômero. Então, muitas vezes a gente tem a glicose formando vários polissacarídeos diferentes, mas ela está em forma isomérica diferente. Então, por exemplo, no amido, a glicose vai estar no seu monômero alfa e, portanto, isso tem relação direta com o tipo de ligação glicosídica que une as glicoses em um amido. E, nesse caso, já vou adiantar, é alfa-1,4, tá? Quando a gente vai para a celulose, também é um polímero de glicose, mas na celulose a glicose está em uma forma isomérica diferente, em uma forma, vamos lembrar, anomérica diferente, a glicose vai estar no seu anômero beta. E isso vai ter relação direta com o tipo de ligação glicosídica que une as glicoses beta em uma celulose, que eu já adianto para vocês, é a beta-1,4. Então, olha, isso tem relação direta com a forma estrutural desses polissacarídeos e, obviamente, com as características físico-químicas que estão relacionadas diretamente à função que ele executa no organismo em que ele ocorre. Nesse caso, todos os dois são polissacarídeos vegetais, mas com função diferente. O primeiro de armazenamento de energia, o segundo de estrutura de parede celular vegetal. Uma característica muito importante, fazendo correlação com o conteúdo que a gente acabou de estudar, é que quando a gente pega a proteína, você já esqueceu? Claro que não, né? Polímero de aminoácidos. A gente vai ver em biologia molecular que as proteínas elas são feitas com base em um molde de RNA mensageiro, que, por sua vez, foi produzido em cima de um gene localizado lá no DNA genômico desse organismo através de um processo conhecido como transcrição. Calma, isso a gente vai ver em biomol. Mas o que você tem que saber aqui hoje é que, devido à proteína ser feita com um molde de RNA mensageiro
determinado por um gene, as proteínas elas têm um tamanho definido, uma massa molecular definida, e é igual sempre para uma proteína. No caso dos polissacarídeos, que são agora os nossos polímeros de monossacarídeos, eles são produzidos sem molde. Então, não tem um molde pelo qual as enzimas que produzem os polissacarídeos vão produzir esses grandes polímeros. Portanto, eles não têm uma massa molecular definida. Por quê? Porque as enzimas que sintetizam polissacarídeos nos organismos não têm um ponto de parada, definido, por exemplo, em uma proteína, pelo fim do processo de tradução do RNA mensageiro. E, portanto, dois polissacarídeos iguais, dois glicogênios, têm tamanhos diferentes e, portanto, vão assumir massa molecular diferente. Por quê? Porque os polissacarídeos não são produzidos com base em um molde, como é o caso das proteínas. A partir de agora, portanto, a gente vai falar um pouquinho dos principais polissacarídeos de importância biológica, a começar com o glicogênio, tá? O glicogênio, ele é um carboidrato polissacarídeo, cuja função principal é o armazenamento de energia em animais e fungos, tá? O glicogênio, ele é, do ponto de vista de característica bioquímica, um polissacarídeo ramificado, tá? Então, ele não vai ter só uma cadeia principal. Ele tem a cadeia principal e vai ter cadeias secundárias ramificadas a partir da cadeia principal. Ele é formado por glicose, tá? Ele é um homopolissacarídeo, e aí quando a gente lembra da glicose, lembre que é a glicose na sua forma D de isômero óptico, lembrando o anel de pirano, então é a D-glicopiranose, unido na cadeia principal por ligações glicose alfa-1,4 glicose e nos pontos de ramificação glicose alfa-1,6 glicose. A grande questão aqui é que os pontos de ramificação de um glicogênio, eles vão acontecer a cada 8 a 12 resíduos de glicose na cadeia principal. Então, de 8 em 8 pode ter uma ramificação, de 9 em 9, de 10 em 10, de 11 em 11, de 12 em 12, tá? Então, aqui nessas figuras a gente percebe a cadeia principal, cujos resíduos de D-glicose ou melhor dizendo, D-glicopiranose, são unidos por ligações alfa-1,4, e aqui a gente tem um ponto de ramificação, onde os resíduos de glicose são unidos por ligações alfa-1,6. De novo aqui na figura, cadeia principal, ligação alfa-1,4, ponto de ramificação, ligação alfa-1,6, tá? Já adiantando um pouquinho, o glicogênio ele tem uma função muito parecida com o amido lá nos vegetais. E dessa forma, os dois vão ocorrer intracelularmente, respectivamente, o amido na célula vegetal e o glicogênio na célula animal, em formas de grânulos, que são extremamente bem hidratados. Isso quer dizer que eles estão cheios de molécula de água em volta deles, fazendo o que a gente chama de capa de solvatação. E olhando aqui para a estrutura molecular do glicogênio, e quando a gente pôr do amido, eu espero que vocês prestem atenção nisso também, eu quero que vocês entendam que nós observamos muitos grupos OH livres. Ó, vou circular alguns aqui, ó. 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 Ó o tanto. Esse monte de grupo OH livre representam grupos doadores de ligações de hidrogênio que, óbvio, fazem ligações de hidrogênio com a água. E é por esse motivo que esses polissacarídeos, aqui o glicogênio, e na hora do amido, a gente reforça isso, eles são extremamente bem tratados e ocorrem na célula na forma desses grânulos, tá? A estrutura do glicogênio é muito parecida com um dos componentes do amido, que a gente vai ver que se chama amilopectina. A diferença principal é que o glicogênio é muito mais ramificado e compacto em relação à amilopectina.
pectina. E quando a gente pensa em animais, principalmente, os órgãos onde esse glicogênio ele é armazenado, estão aqui no slide. Fígado e músculo, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, aproveitando o slide que a gente tem aqui, é que o glicogênio ele vai apresentar ponta final redutora, que é aquela ponta que tem carbono anomérico livre e que geralmente é a ponta que vai começar a ser digerida por enzimas que degradam o glicogênio, desmobilizando as glicoses nele armazenadas para a obtenção de energia em vias metabólicas de oxidação de carboidrato, que a gente vai estudar na segunda metade da nossa disciplina, tá? Então, mais uma vez, mostrando para vocês, glicogênio, vejam que ele é um monossacarídeo bem ramificado, bem compacto, e, de novo, formado por resíduos de D-glicopiranose, glicose na sua forma D, com anômero alfa, unido por ligações glicosídicas na cadeia principal, alfa 1,4, e na cadeia no ponto de ramificação, alfa 1,6, tá? Mudando agora, nós temos o amido. O amido, gente, ele é um polissacarídeo que, na verdade, é formado por 2 polímeros de D-glicopiranose. Então, a gente fala amido, mas, na verdade, o amido ele não é bem um polissacarídeo. Ele é formado pela união de 2 polímeros, de 2 polissacarídeos, que são, respectivamente, a amilopectina e a amilose. Bom, a amilopectina ela é um polissacarídeo ramificado com resíduos de D-glicopiranose unidos na cadeia principal por ligações glicose alfa 1,4 glicose e nos pontos de ramificação por ligações glicose alfa 1,6 glicose. Rafael, é a mesma coisa do glicogênio. Do ponto de vista dos tipos de ligação e do tipo de resíduo monossacarídeo que forma, glicogênio e amilopectina são muito parecidos. Eu já tinha falado isso lá atrás. Mas o glicogênio ele é mais ramificado, lembra? De 8 até 12 resíduos tem pontos de ramificação. Aqui na amilopectina, a gente já está vendo no slide, que ela é menos ramificada do que o glicogênio. Porque na amilopectina, os pontos de ramificação vão aparecer de 24 até 30 resíduos de glicose da cadeia principal. Então, quando a gente pensa em amilopectina, a gente tem a cadeia principal aqui com ligações alfa 1,4, glicose, alfa 1,4 glicose, e os pontos de ramificação, a gente tem ligações glicose, alfa 1,6 glicose, menos ramificações do que o glicogênio, porque elas ocorrem a cada 24 até 30 resíduos de glicose. O outro polissacarídeo, polímero, que forma o amido é a amilose, que diferente da amilopectina, a amilose é não ramificada. E os resíduos da amilose são unidos, obviamente, só por ligações de cadeia principal, que são glicose, alfa 1,4 glicose, como a gente está vendo aqui, tá? Tanto a amilopectina quanto a amilose têm ponta com carbono anomérico livre, que representa extremidade redutora, ponto de ataque de enzimas que degradam a amilose e a amilopectina para desmobilizar a glicose para que o vegetal consiga obter energia. Na figura C aqui do slide, que é essa daqui, a gente vê como que o amido se apresenta em uma célula vegetal. Vejam, portanto, que os polímeros de amilopectina ramificados e amilose se associam através de interações intermoleculares entre esses grupos, ligações de hidrogênio e ligações de Van der Waals e várias outras, permitindo com que o amido se estruture em uma célula vegetal. Ok, pessoal? E aí, gente, quando a gente pensa em um amido armazenado, né, dentro de grânulos que podem ocorrer dentro do cloroplasto, a gente percebe que também em outros plastídeos, como o amiloplasto, né, os locais de armazenamento de amido, a gente percebe que a grande maioria da constituição do amido, cerca de 80%,
são polímeros de amilopectina ramificado e apenas 20% da constituição do amido representa o polímero de amilose, ok? Bom, um outro polissacarídeo também que a gente vai comentar aqui são as dextranas, tá? As dextranas, pessoal, representam fontes de armazenamento, tanto em bactérias quanto em leveduras, de energia. Elas também, assim como o glicogênio, assim como o amido, são formadas por glicose no seu isômero óptico D, lembrando o anel de Pirano, na configuração anomérica alfa. Portanto, são D-glicopiranoses alfa. A grande questão aqui das dextranas é que elas são polímeros ramificados, com cadeia principal formada por resíduos de glicose, unidos por ligação glicosídica, glicose alfa-1,6-glicose, e com ramificações de vários tipos, tá? Então, a gente tem ramificações na dextrana, com ligações glicosídicas, glicose alfa-1,3-glicose, glicose alfa-1,2-glicose e glicose alfa-1,4-glicose, tá? Então, a gente tem vários tipos de ramificações em uma dextrana, e esse polímero ele é muito usual como, né, fonte de armazenamento para bactérias e leveduras. E é muito abundante no que a gente está vendo aqui no slide, que são essas placas dentárias, tá? Que muitas bactérias secretam e conseguem formar o que a gente chama de biofilme. E esse biofilme bacteriano, essa camada de bactérias crescendo muito bem aderida a algum tipo de superfície, é importantíssimo para uma série de patologias que vocês vão estudar ao longo, né, do curso de vocês. E aí vocês vão se lembrar de mim quando um professor falar esta patologia está associada à formação de um biofilme. Vocês vão ver muito isso também em prática de ordenha. Muitas bactérias formam biofilme lá na máquina de ordenha e isso tem impacto direto sobre a qualidade do leite e também sobre a saúde do útero. E elas estão formando biofilme ali porque elas conseguem secretar esse tipo de polissacarídeo, as dextranas, tá? Bom, o glicogênio e o amido são ingeridos por muitos animais onívoros e, para eles, glicogênio e amido, portanto, representam alimentos, nutrientes, fonte de energia. Mas para que esses carboidratos sejam fontes de energia para esses onívoros heterotróficos, eles precisam ser hidrolisados, eles precisam ser digeridos para liberar os monômeros que os formam, as glicoses. E para que isso aconteça, algumas enzimas digestivas são necessárias, como é o caso das alfa-amilases e as alfa-glicosidases, que são secretadas na saliva e no suco entérico e pancreático de alguns animais. Essas enzimas, portanto, vão fazer a hidrólise de ligações glicosídicas alfa-1,4 e vão gerar mais pontos de ramificação, vão gerar mais pontos de ataque, né, dessas enzimas, obviamente gerando, né, nesse caso, uma digestão de polímeros em subprodutos, como os monômeros, que são as glicoses, os disacarídeos de duas glicoses maltoses e alguns oligosacarídeos mais complexos, como a maltotriose e as dextrinas. O que é importante a gente falar é que quanto mais pontos de ramificação, ou seja, mais ramificado é um polissacarídeo, mais pontos de hidrólise enzimática ele apresenta. Portanto, a amilopectina ela tem menos pontos de ramificação que o glicogênio, então ela vai demorar mais tempo para ser hidrolisada enzimaticamente, e a amilose, que não tem ramificação, ela tem menos pontos de ataque enzimático. Lembrem-se, mais ramificações geram mais extremidades redutoras livres, que são os locais onde as enzimas começam a degradar esses polissacarídeos que são utilizados como fonte de energia. Resumindo, mais ramificado, mais rápida a sua digestão. Dos dois, né, principais fontes de energia aqui para os onívoros, é óbvio que o glicogênio tem a sua digestão mais rápida, ok? Bom,
terminando essa quarta videoaula, na próxima videoaula desse conteúdo, a gente dá continuidade aos carboidratos polissacarídeos com a celulose, que nós veremos que é um carboidrato estrutural, mas que tem função energética para alguns organismos. Não deixem de continuar assistindo as videoaulas desse conteúdo de carboidratos. Até a próxima videoaula, pessoal!